Quem é proprietário ou titular de uma propriedade rural deve pagar o Imposto Territorial Rural, o ITR. Esse imposto é aplicado no Brasil desde a década de 1990 e é proporcional ao tamanho da propriedade e à sua produtividade. O ITR, né, que na verdade é o Imposto Territorial Rural, esse é o nome dele, ele é um imposto antigo no Brasil e vem sendo regulamentado sucessivamente e só no final dos anos 1990 é que ele foi, vamos dizer assim, pacificado, né? Ou seja, ele tornou-se um imposto tal como nós o conhecemos basicamente hoje. Ele é calculado, né, como todo imposto sobre a propriedade, ele é calculado tendo por base a extensão da propriedade, ou seja, o tamanho da terra, né, e um fator de produtividade. O que significa que, por exemplo, quanto maior for a propriedade, quanto maior for o tamanho dela, maior tende a ser o imposto. Mas, quanto mais produtiva ela for, menor tende a ser o imposto. Isso faz com que a gente possa dizer que ele é um dos poucos impostos brasileiros que são progressivos, ou seja, ele tributa mais quem tem mais propriedade, né, e tributa menos quem tem menos propriedade, ou maior tamanho de propriedade, menor tamanho de propriedade. E ele tributa mais o que é menos produtivo, ou a terra menos produtiva, e tributa menos a terra mais produtiva. Por isso, a ideia do imposto, é uma ideia desse imposto particularmente, é uma ideia interessante, né, porque ela, em tese, deveria contribuir para a produção de alimentos, deveria contribuir para, né, a fixação dos pequenos proprietários, dos agricultores familiares na terra, criando estímulos para a comunidade como um todo. As opiniões quanto ao ITR são bem divididas. Enquanto uns concordam com a cobrança, outros a acham injusta. Na verdade, veja bem, em tese, eles pagam mais, não é, apenas se eles forem improdutivos. Não é? Uma pequena propriedade, digamos, com 50 hectares, né, que é quase sempre o tamanho que a gente pode identificar como sendo, enfim, agricultura familiar ou agricultura, né, de mínima extensão, minifúndio, por exemplo, né, apesar dos minifúndios serem muito menores do que isso, mas 50 hectares é um tamanho muito pequeno de terra. Se ela for toda ocupada com atividades produtivas e for bem dirigida, em tese, né, ele pagará menos imposto do que o grande proprietário. O grande problema é que o imposto não atinge áreas que são de preservação permanente, né, áreas de floresta, e, obviamente, se o grande proprietário, né, ele deixar uma área de reserva, obviamente isso vai ser abatido do cálculo, né, do tamanho da terra dele e ele, consequentemente, poderá vir a pagar menos impostos relativamente. A outra questão, em relação ao que você me pergunta, é o seguinte: tendo em vista que a agricultura é uma atividade que remunera mal, o pequeno agricultor, mesmo que ele pague, né, um valor de imposto proporcionalmente menor do que o grande, para ele é mais difícil pagar do que para o grande. Assim como outros impostos, o ITR volta para a população através de um repasse para os municípios, que, por sua vez, investem em áreas como a educação e a saúde. Aí é um outro problema também, porque, em tese, esse imposto é recolhido pela União, ou seja, pelo governo federal, e depois uma parte dele é retornada para os municípios, né? Em tese, esse imposto ele não tem a finalidade de financiar atividades agrícolas, nem de retornar para os agricultores ou para o meio rural. Ele pode ser dedicado, por exemplo, tanto pela União quanto pelos municípios, pelas prefeituras, para obras, por exemplo, relacionadas a escoamento, ou pode ser dedicado à saúde, ou pode ser dedicado a outros gastos sociais. O controle disso é que é difícil, né? Os dados, por exemplo, que são muito poucos os dados sobre o ITR, né, existem poucos estudos sobre o ITR, eles não são suficientes para dizer se o ITR atinge ou não o seu objetivo. Então, em tese, é um bom imposto, mas na prática nós sabemos muito pouco sobre ele. Se você possui alguma propriedade rural, deve ficar atento ao prazo de declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial. Essa declaração é obrigatória e deve ser feita até 28 de setembro através do site da Receita Federal. Bom, quem deixar de pagar esse imposto
está numa situação difícil, né? Primeiro porque, aparentemente, 1% é muito pouco, mas trata-se de juro composto. Consequentemente, ao final de um ano, por exemplo, né, isso se converte em mais do que 12%. Não é 1 mais 1 mais 1, é 1 sobre 1 sobre 1. Então, há uma dimensão financeira, sobretudo para os pequenos. Não é? Quer dizer, isso aumenta a dívida do pequeno proprietário. Mas, além disso, há um outro problema. Ao não pagar, o proprietário fica impedido de negociar a sua propriedade. Ou seja, uma das maiores punições, ou uma das principais punições desse tributo é exatamente a inabilitação, né, do proprietário para dispor da sua propriedade livremente até que ele acerte as contas com a União. E quem perdeu ou vendeu alguma propriedade rural no ano de 2018 deve também declarar o ITR à Receita Federal. Simplesmente porque isso está estabelecido em lei. Não é? Você dirá, mas é um absurdo, a lei ela é uma lei injusta. Em tese, quem perde a terra por dívida, não é? Ou quem transfere a terra, mas não executa até o final o processo de destitulação, é ainda, né, o responsável por aquela propriedade. Né? Porque se eu perdi minha terra agora, nesse mês de agosto, né, digamos que isso tenha acontecido esse infortúnio, sou um pequeno produtor, perdi a minha propriedade. Bom, eu era dono dela até a data de hoje. Então, eu não posso transferir para quem quer que seja, né, o novo proprietário, um ônus que compete a mim como um antigo proprietário. O maior problema disso, né, do ponto de vista legal, ou do ponto de vista do direito, não há muito o que discutir, me parece. Mas o maior problema disso é que, como os pequenos proprietários tendem a perder as suas terras por conta de contração de dívida bancária, ou seja, de crédito rural, então vira uma bola de neve, ou seja, vira um problema gigantesco. Eu devo ao banco, né, no exemplo que eu fiz me colocando, eu devo ao banco, não tenho como pagar, devo à União, o ITR, não tenho como pagar, e então eu me torno uma pessoa, né, que não conseguirei, por exemplo, começar um novo negócio próprio. Muito provavelmente eu posso me ver alijado da atividade rural, ou então terei que me transformar em um funcionário, um empregado de alguém. Esse é o maior problema.